Olá pessoal, sou eu, professor Pedro Barreto, com mais um episódio do nosso quadro Dicas de Águia. E hoje aqui, mais uma vez, no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, eu venho falar com vocês sobre direito público. Agora, direito administrativo. Vocês sabem o que é necessário para que se possa criar um órgão público? A criação dos órgãos públicos depende de lei. É imprescindível que se tenha a aprovação de uma lei para que se possa ter a implementação de um novo órgão público. Vale o mesmo para a extinção de órgãos públicos. Seja a inclusão de um novo órgão na estrutura da administração direta de certo ente federativo, seja a retirada de um determinado órgão que ali existe, daquela realidade estrutural. Isso exige lei. Não é possível a criação ou a extinção de órgãos públicos através de atos infralegais. A norma criadora ou extintiva de um órgão público tem que ser norma primária, norma com força de lei, jamais uma norma secundária, uma norma infralegal. O prefeito da sua cidade, ele não pode, através de um decreto executivo, criar ou extinguir uma secretaria, um órgão dentro da administração direta municipal. O governador, a governadora do seu estado, do Distrito Federal, não tem esse poder de criar um novo órgão para a administração direta ou extinguir um que ali se encontra. O que é que eles podem fazer caso queiram? Os chefes do Poder Executivo, prefeitos, prefeitas, governadores, governadoras, eles podem encaminhar um projeto de lei para que o parlamento delibere e avalie se é oportuno, se é necessário, se será eficiente o resultado decorrente da aprovação desse projeto, se será agradável ao interesse público, adequado, oportuno, conveniente ao interesse público, a criação ou a extinção daquele determinado órgão. Muito se discutiu nos últimos anos as reformas ministeriais no âmbito do governo federal, as reformas de secretarias no âmbito dos governos dos estados e municípios. Pode o presidente da República, por um decreto, criar ou extinguir um ministério? Não. Ele pode promover uma fusão de ministérios por um decreto, uma incorporação de um ministério em outro? Não. Na fusão, ele não apenas cria um ministério novo, resultante da fusão de dois ou mais que se unem, como ele extingue aqueles que estão se fundindo. A fusão de ministérios, a incorporação de um ministério em outro, a cisão de um ministério rachando, fazendo com que surjam dois, tudo isso implica em processo hora de criação, hora de extinção, hora de criação e extinção de ministérios, que são órgãos públicos da administração direta. Então, somente através de uma lei. O que o presidente da República pode fazer? Apresentar um projeto de lei ao Congresso Nacional para que o Congresso Nacional delibere e aí, aprovando na Câmara e no Senado, implemente a criação ou, se for o caso, a extinção do órgão público. A mesma coisa vale, simetricamente falando, para governadores e prefeitos no âmbito estadual e municipal. Encaminham projetos de lei para que as assembleias legislativas ou câmaras de vereadores, quando for o caso, aprovando, viabilizem. Que possa surgir a lei, sancionada pelo chefe do executivo e promulgada, surge a lei com a promulgação e aí se faz a mudança, ora constituindo, ora extinguindo aquele determinado órgão que é o objeto desse projeto de lei, caso a lei surja dessa lei. Alguns pontos são importantes, tá? Essa iniciativa, apresentando o projeto para tentar transformá-lo em lei, para criar ou extinguir um órgão público, ela é privativa do chefe do Poder Executivo. Por isso aqui no meu exemplo eu não citei outros agentes públicos da administração pública, direto ou indireto. Eu só citei aqui, observe, prefeitos, governadores, presidente da República. E por quê? Porque a gente tem um regramento no artigo 61, parágrafo 1º da Constituição, inciso 2, que vai dizer: é de iniciativa privativa do presidente da República a apresentação de projetos de lei com o objetivo de criar ou extinguir órgãos públicos da administração direta federal. Essa regrinha que é prevista no artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, está lá no catálogo de alíneas do inciso 2, do 61, parágrafo 1º da Constituição. Essa regrinha simetricamente se reproduz para governadores e prefeitos no âmbito estadual ou municipal. Então, o primeiro ponto a destacar é que essa iniciativa é privativa do chefe do Poder Executivo. Segundo ponto, em nenhum momento se exige que essa lei seja uma lei complementar, razão pela qual basta que seja uma lei ordinária. Implica dizer que esse projeto de lei, para ser aprovado, não exige quórum de maioria absoluta, uma maioria simples, a maioria relativa, ou a maioria dos presentes na sessão de deliberação, quando o projeto entrar em pauta plenária ali para ser objeto da deliberação, a maioria simples, a maioria dos presentes pode aprovar esse projeto, viabilizando que surja a lei. Claro que a mera aprovação do projeto no parlamento não faz nascer a lei, a gente sabe, o projeto aprovado nas casas deliberativas, no parlamento, ele vai para a chefia do executivo, para a sanção ou veto, e aí sim, havendo a sanção,
passa-se ao passo seguinte, que é o da promulgação, e quando a lei é promulgada, ela de fato nasce. Com a promulgação a gente tem o nascimento formal e oficial da lei. A publicação oficializa ao público a existência da lei, já nascida com a promulgação daquele projeto que fora aprovado. Então, não é necessário lei complementar, via de regra basta a lei ordinária, o projeto se aprova com a maioria simples. Sancionado esse projeto de lei após aprovado, feita a promulgação, nasce a lei, e essa lei, que pode ser uma simples lei ordinária, implementa a medida, ora de criação, ora de extinção do órgão público. Tudo bem? Por fim, um ponto importante aqui para a gente ainda comentar. Como não se exige lei complementar e a matéria transita na esfera de possibilidade de uso de leis ordinárias, se houver relevância e urgência, e aí isso teria que ser analisado com muita cautela, com muita razoabilidade, caso a caso, mas caso você diga assim para mim, professor, imaginemos que tem sim relevância e urgência para criar aquele órgão, para extinguir aquele órgão. Ora, nenhuma incompatibilidade com o uso de medidas provisórias, tá? Não há proibição de uso de medida provisória lá no artigo 62, que é o artigo das medidas provisórias, e em especial no 62, parágrafo 1º, que é o parágrafo que traz as vedações de medida provisória, não há proibição de uso de medida provisória para criar, extinguir órgãos públicos, para alterar a estrutura da administração direta. Então, em tese, no plano teórico, seria possível, teoricamente falando, seria possível o uso de uma medida provisória, desde que haja relevância e urgência, para criar ou extinguir órgãos públicos. Evidentemente que a medida, como o nome diz, provisória, ela é provisória, a norma ela é temporária, essa medida provisória precisa ser aprovada na Câmara e no Senado Federal para poder se converter em lei ordinária, e aí sim, de forma definitiva, a gente poder falar que aquele órgão está efetivamente implementado. Então, não há, formalmente falando aqui, uma incompatibilidade, pelo que teoricamente é possível um MP, havendo relevância e urgência, para criar ou extinguir órgãos públicos, ok? Necessário para que esse órgão se consolide, para que a extinção daquele órgão se confirme, que essa MP termine por se converter em lei ordinária sendo aprovada. Se não for, a medida não ganha definitividade. Tudo bem? Bom, por fim, para a gente finalizar, recorde-se, a criação de um órgão público ou a extinção de um órgão público significa a alteração, uma das vias de alteração estrutural da administração pública direta, aquela que a gente chama de centralizada. Altera-se o processo de organização centralizada da administração pública, a administração direta ou centralizada, aquela que traduz a existência estrutural do próprio ente federativo. Os órgãos da União fazem parte da estrutura corpórea da União, os órgãos de um Estado fazem parte da estrutura corpórea desse Estado, os órgãos do município fazem parte da estrutura corpórea do município. Através desses órgãos, o ente centraliza em si próprio a administração, o exercício da atividade administrativa, que se conduz por via desses órgãos e dos agentes que ocupam os cargos íncitos na estrutura interna desses órgãos. Então a gente está falando de administração pública direta, centralizada. Um órgão público federal, ele traduz uma estrutura por via da qual a União diretamente atua. A administração federal centralizada na própria União e não numa outra pessoa, numa autarquia, numa fundação pública. É a administração pública direta, centralizada no próprio ente, que tem nos seus órgãos as suas estruturas corpóreas. Eu costumo fazer uma analogia, e aí os alunos adoram isso porque clareia bastante o raciocínio, com o corpo humano. Imagine aqui o meu corpo, imagine que eu sou um ente federativo. A União, meus braços, minhas pernas, minha cabeça são partes do meu corpo. Não são seres humanos diferentes. O meu braço não é uma pessoa nova. A minha perna não é uma pessoa diferente de mim. Ela não tem personalidade jurídica, não é um sujeito de direitos diferente de mim. É uma estrutura do meu corpo. Os órgãos do meu corpo, se é que eu posso, com a sua vênia, chamar de órgãos aqui só na figuração de linguagem, essas partes do meu corpo seriam como os órgãos para a administração pública daquele ente federativo. Então, assim como minha mão, meu pé, minha cabeça não são pessoas diferentes de mim, os órgãos da administração federal não são pessoas, sujeitos diferentes da União. Os órgãos da administração municipal não são pessoas diferentes do município. Então os órgãos públicos são compartimentos, repartições, estruturas íncitas dentro do próprio ente federativo. Estruturas por via das quais ele, o ente, atua diretamente, centralizando em si próprio a sua atividade administrativa. Daí se falar que ocorre o fenômeno da organização estruturante ou estrutural da administração direta ou centralizada, com a criação, com a extinção, quando é o caso, de órgãos públicos. Tudo bem? E qual é a palavrinha-chave que você vai guardar no teu coração para a tua prova sobre esse fenômeno de organização da administração direta? Desconcentração de competências administrativas, desconcentração que distribui as atribuições administrativas. Quando se criam órgãos, através de lei, se tem o fenômeno da desconcentração administrativa, promovendo a organização estrutural da administração pública direta ou centralizada.
Espero que vocês tenham gostado. Foram poucos minutos, mas deu para fazer uma rápida síntese de pontos importantes sobre direito administrativo. Valeu, minha gente!